Eu quero falar sobre buscar a sabedoria. Afinal de contas, a gente deve buscar a Deus ou a sabedoria? Buscar a sabedoria pode ser sem Deus? A sabedoria subsiste sem Deus? Nós precisamos entender isso. O povo de Deus perece por falta de sabedoria, de conhecimento da palavra, de entendimento da vontade de Deus. Isso sim faz falta. Não é falta de dinheiro que faz o povo perecer, é a falta da sabedoria. Mas, afinal de contas, a pessoa pode ter sabedoria sem ter Deus, ou se buscar a Deus, automaticamente vai ter sabedoria? Não, pelo contrário. Muita gente está buscando as igrejas, tentando buscar a Deus através das igrejas, principalmente igrejas que não ensinam a Bíblia. São igrejas que fazem sessões, reuniões, programas, campanhas, mas eles não ensinam a Bíblia. Eles não querem que o povo saiba a Bíblia, porque o povo precisa ser manipulado, eles querem dinheiro. E eles então promovem campanhas. Eu estive lendo uma reportagem aqui, a gente acha até graça. Uma igreja fez uma campanha para imunizar os crentes contra o coronavírus. A oração poderosa queria imunizar, vacinar os crentes contra o coronavírus. Supostamente deve ter enchido ou muita gente se interessado. Só que a polícia foi atrás também e o tal do pastor está em palpos de aranha por causa disto. Mas esperteza está aí de todo lado. As campanhas para passar nas faculdades, campanhas para passar em concurso, campanha para ficar rico, campanha para cura, para libertação, campanha contra mal-olhado, campanha para arranjar casamento. Essas igrejas estão atrás de dinheiro e fazendo essas campanhas para atrair as pessoas que supostamente vão buscar a Deus por causa de casamento, por causa de dinheiro, por causa do olho grande, por causa de libertação, por causa da cura de enfermidade, por causa disso e daquilo. Eles não vão buscar a Deus como Deus é. Eles vão buscar a Deus pelo interesse que eles têm no coração deles. E essas igrejas são profissionais em atender todo esse tipo de gente para tirar dinheiro deles. Isto não tem nada a ver com Deus e nem é sabedoria. As pessoas não estão buscando a Deus para ter sabedoria. A sabedoria é um pedido específico e é um caminho específico também. Quem falou muito de sabedoria, e porque também foi muito sábio, foi o Salomão. Ele deixa aqui nos Provérbios, por exemplo, o seguinte: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha, ainda que tenham dinheiro. Existem pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam muito dinheiro. Ninguém segura, ninguém retém o dinheiro. O dinheiro tem vida própria, é um instrumento maligno. A gente tem que pedir graça a Deus e sabedoria para administrar o dinheiro, seja pouco, seja muito. Há pessoas que são escravas do dinheiro por querer muito dele. E há outros que são escravas do dinheiro porque não conseguem nem pagar suas prestações. Acabam se endividando em empréstimos, são escravas de Satanás através do dinheiro, até porque não tem o dinheiro. Atrás dele se escravizam e se vendem. É uma escravidão também que anula a vida espiritual. Mas quem é sábio e busca Deus como Ele é e pede a Deus sabedoria, essa pessoa vai estar num caminho bom e vai deixar atrás de si um rastro de honra, de bom testemunho. Por que você não escolhe esse caminho? A esperteza está em muitas igrejas fazendo com que certos crentes queiram o estrelato. Alguns, através da música, querem aparecer, se mostrar, se fazer grandes. Outros, através de algum testemunho, de alguma palavra, alguma pregação. Muitos estão sonhando em não trabalhar, ficar só na igreja floreando lá e ganhando admiração, oportunidades, dinheiro e publicidade com a sua atuação.
isto não é sabedoria. Essas pessoas não vão deixar um testemunho de honra, eles vão deixar um testemunho de vergonha por onde eles passarem. Então, aqui no capítulo 4 de Provérbios, o Salomão diz como um pai para seu filho, ele lembra que o pai dele falava isso com ele, o Davi orientava. Na verdade, foi o único filho de Davi que foi sábio, porque não foi Davi que ensinou. Na verdade, Davi entregou ao profeta Natã para educar o Salomão. E ele foi, então, sábio, mais por causa do profeta Natã do que por Davi. Mas porque era a raspa do tacho, digamos assim, um filho de dores, fruto de um pecado de adultério. Ele não era fruto direto do pecado, mas era consequência daquele pecado. O Salomão teve do pai uma atenção especial. E ele mesmo, Salomão, em Provérbios 4, testifica que o Davi tirava um tempo para ficar com ele, ensinar e dizer: meu filho, retenha as palavras de Deus no seu coração, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras dos meus lábios, nem te apartes delas, dessas palavras, não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama a sabedoria, Salomão, e ela te protegerá. Isso era o ensino que Davi dava para Salomão, segundo o testemunho do próprio Salomão, quando o Salomão era pequeno e tenro, porque provavelmente, quando foi coroado rei, o Salomão tinha entre 12 e 16 anos, ele era bem jovem ainda, adolescente. Como ele dá esse testemunho de quando ele era tenro diante do pai, provavelmente ele era criança ainda e Davi já se dava a oportunidade de ensinar o filho. Eu creio, como dizia Bernard Shaw, que a gente deve aproveitar a vida da criança até os 5 anos para formar o caráter. O caráter ainda continua sendo formado, mas a personalidade já se define até os 5 anos. E a gente deve aproveitar até os 5 anos com muita dedicação, os pais se dedicando aos filhos, não deixar na mão de empregada, de vó, de colégio. Tanto quanto possível, a mãe deve se dedicar e o pai, no que possível for, se dedicar também a um contato pessoal para ensinar os filhos até os 5 anos de idade. Claro que, se possível, continue ensinando, só que a partir daí, o filho começa a receber influência de outros também, na escola, companheiros, amigos, vizinhos, outros coleguinhas, mas até os 5 anos de idade é como que uma propriedade exclusiva da família, mas são anos fundamentais. E o Shaw disse então: dê-me os primeiros 5 anos da vida de uma pessoa e fique com o resto. Ou seja, eu vou influenciar muito mais uma pessoa nos primeiros 5 anos do que ela vai ser influenciada no restante da sua vida. É muito importante os pais entenderem isso. E Davi, depois de muito errar com os seus outros filhos, com Salomão ele acertou, por causa da história diferente e terrível que envolveu a mãe de Salomão. O Davi resolveu, então, ter um carinho especial e diferente com seu filho Salomão, no que é testemunhado aqui por ele em Provérbios 4. Pelo jeito, Salomão aprendeu, guardou aquilo que a sabedoria é fundamental. Você está ensinando seu filho a ser sábio, minha irmã? Meu irmão, você está ensinando seu filho a ser sábio? Para começar, você assiste televisão perto do seu filho? É uma péssima coisa que se faz. Você ama seu filho, desligue a televisão, vá você buscar a Deus, ensinar músicas, a palavra de Deus, contar histórias da Bíblia, orar com a criança, ensinar a criança a orar, dê um passeio com a criança, fale da natureza, fale das coisas da vida, fale de trabalho, dedique tempo a conviver com seu filho. Para começar, desliga a televisão
desligue tanto quanto possível o celular. Não use o celular na frente de seu filho pequeno. A maior parte dos pais não tem essa sabedoria e estão ensinando os filhos a serem iguais a eles, usarem o celular. Hoje nós já encontramos crianças com 2, 3 anos que já são viciadas em celular. Isto é mal. Isso é mal. Ao invés de receber um alimento ali através do celular, é melhor receber através da própria boca da mãe. Mas a mãe está ocupada com outras coisas, larga o filho no celular ou na televisão. Bota lá um desenho, liga a televisão, larga para lá o celular e é a babá eletrônica enquanto você vai fazer outra coisa. É péssimo isto, péssima escolha que você está fazendo. Dedique-se, como Davi fez, a cuidar do Salomão. E então o Salomão pôde dizer: eu sei que o caminho do justo, aquele que é ensinado no caminho da sabedoria, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estou lendo em Provérbios 4:18. Mas o caminho dos perversos é uma escuridão, é um tropeço em cima de outro. O pai que é sábio, a mãe que é sábia, convive com seu filho, ensina sabedoria a seu filho. Até os 5 anos você pode ensinar muita coisa. Uma criança com 2 anos já aprende a usar o celular. Quanta capacidade ela não tem para aprender coisas boas. Portanto, dedique tempo a seu filho, pai, dedique tempo a seu filho, mãe. Você vai dar contas diante de Deus disso. Ensine a sabedoria. O Davi errou muito. Quando ele era mais novo e teve os outros filhos, ele não ligou muito. Os outros filhos deram problema, e muito problema para ele. Mas com o Salomão, depois de errar muito, ele acertou. Ele resolveu dedicar tempo a ensinar o filho. Faça isto, use de sabedoria, ensine seu filho enquanto ele está aberto para receber. Até os 5 anos é uma idade maravilhosa para você largar qualquer outra coisa e se dedicar aos filhos, ensinando a sabedoria. Isto é atitude sábia. Queira ser sábia, minha irmã, queira ser sábio, meu irmão.